Seja bem-vindo ao canal SBM Audiolivros. Para ter acesso aos audiolivros completos, entre em contato conosco pelo QR Code ou pelo link do comentário fixado no vídeo para entrar em nosso canal do Telegram, onde fica nosso acervo de audiolivros, e você também pode pedir para fazermos o audiolivro que você desejar em português ou em tradução mecânica. Para participar do nosso canal do Telegram, cobramos o valor de R$ 12 por mês. Capítulo 1. E se eu pular? Equilibrada na beira de um penhasco íngreme, estava à mercê deste reino, balançando os dedos dos pés descalços na terra sob meus pés. Uma forte rajada de vento poderia me jogar para a frente ou para trás. O menor tremor na terra e eu poderia cair. Ou voar. E se eu pulasse? Alguém se importaria? Não. Não por mim. Não por quem não é verdadeira princesa Quentes. 12 metros abaixo. As ondas contra as rochas. A água borrifada de branco quebrando contra a pedra cinzenta. Eu queria pular. Queria mergulhar naquele oceano azul. Queria me libertar das expectativas de todos por apenas um momento de desespero. Exceto que, se eu pulasse, chegaria atrasada. E se chegasse atrasada, estaria em apuros. Margot me daria uma surra se eu perdesse esta reunião com os guerreiros Turan, que meu pai convidou para Quentes. Portanto, não haveria assaltos. Principalmente hoje. Afastei-me da beirada, da tentação. Não era como se precisassem de mim para esse fiasco. May encantaria nossos convidados. Ela era a verdadeira princesa Quentes. Minha meia-irmã foi preparada a vida toda para esta ocasião, para esta apresentação. Cedo ou tarde, ela seria a rainha de Turan, e hoje era a sua chance de conhecer alguns futuros súditos, antes de seu casamento com o príncipe herdeiro, ainda este ano. Minha presença? Totalmente desnecessária. Mas me esforcei muito para não irritar minha madrasta, Margot, e meu pai. Eu podia não ser a sua filha favorita, nem a princesa querida, mas havia uma coroa no meu quarto. E hoje era dia de mostrar aos Turans o quão brilhantes nossas coroas podiam ser. Meus ombros afundaram quando dei mais um passo para longe do penhasco, depois outro, as solas dos meus pés afundando na grama enquanto caminhava até o sapato cinza escuro que eu havia tirado antes. Mas antes que pudesse calçar o estrondo de cascos chamou minha atenção para a estrada. O barulho ficou mais alto. Sem dúvida era um cavaleiro vindo em minha direção, provavelmente para me buscar. Droga! Eu estava atrasada? Margot tagarelou sem parar no café da manhã hoje. E eu mal prestei atenção enquanto ela recitou a programação dos eventos de hoje antes da introdução aos Turans. Os Rangers 2 chegaram tarde ontem, após o anoitecer. O grupo de guerreiros de elite havia perdido a oportunidade de jantar ou de se reunir. De propósito? Provavelmente. Eu não podia culpá-los. Nem julgá-los por permanecerem em sua ala do castelo desde então, seja descansando da jornada pela travessia de Crescent ou evitando a pompa das civilidades reais. Mas, quer eu gostasse ou não, haveria um espetáculo. Um momento para May brilhar. Enquanto os Turans faziam o que quer que os guerreiros Turan fizessem quando visitavam reinos estrangeiros. Minha irmã era preparada. May seria banhada e mimada. May seria massageada com óleos perfumados e tratada com os melhores tônicos para a pele do continente. May usaria um vestido que sua costureira passou 1 mês confeccionando para o jantar daquela noite. May. Isso tudo era sobre May. Duvidava que os homens que visitavam se importassem com o bordado ou a renda, mas o que eu sabia? May era a sua futura rainha, não eu. Minha única obrigação era aparecer, na hora certa. Na ladainha de instruções de Margot durante a refeição daquela manhã, essa foi a única vez que ela mencionou meu nome. Não se atrase, Odessa. Eu nem sempre chegava atrasada. Na maioria das vezes, sim, mas não sempre. E metade das vezes, ninguém sequer percebia. Calcei um sapato cinza, tirei a saia do vestido combinando e me virei para calçar o outro. Ambos cobriam meus dedos com firmeza, quando um cavaleiro familiar chegou ao topo da colina em direção ao penhasco. Banner se sentou orgulhosamente na sela, com o cabelo curto, castanho claro, penteado sem nenhum fio fora do lugar. Sua expressão estava em branco. Era um branco bom? Ou significava que eu estava em apuros porque meu noivo havia abandonado suas responsabilidades como general para me buscar? Banner puxou as rédeas, fazendo o garanhão Baio 3 parar. Com um balanço fluido, ele desceu da sela e conduziu seu cavalo em minha direção com passadas firmes e intimidadoras.
Princesa. Seu tom era sério, seus olhos castanhos nunca deixando os meus, mas um sorriso surgiu no canto de sua boca. Eu já estava saindo. Levantei a mão. Juro. Antes ou depois de me ouvir a caminho, ele arqueou uma sobrancelha. Você se atrasará. Vou me atrasar. Quer dizer, não me atrasei. Ainda. Ufa. Prometo chegar na hora. Eu disse. Você não precisava vir me buscar. Na verdade, eu saí para dar uma volta. Ah. Talvez isso significasse que ninguém sabia que eu estava fora dos muros do castelo. Eu poderia voltar para dentro sem ser notada e me apressar para trocar de roupa. Banner já estava vestido para a reunião, usando seu uniforme formal. Os botões dourados de seu casaco azul petróleo brilhavam tanto quanto as torres do castelo ao longe. Suas facas de arremesso favoritas presas ao cinto de couro. Meu pai usaria praticamente o mesmo uniforme, embora preferisse uma espada. O vestido de May para aquela noite foi desenhado com camadas de azul marinho e azul celeste. Margot provavelmente estaria em seu azul característico. Meu vestido, como todos os meus vestidos, seria cinza. Algum dia, quando Margot não estivesse mais ditando o que eu vestia ou quando meu pai parasse de observar cada detalhe das minhas refeições, queria usar vermelho, ou verde, ou preto, ou amarelo. Qualquer outra cor, menos cinza. Sabe, você pode espiar a cidade da sua janela, em vez de vir até aqui, disse ele. Mas assim eu consigo ver melhor. A luz do sol refletia os raios âmbar nos olhos de Banner, a cor vívida e brilhante contra o castanho de suas íris. Aquele brilho âmbar marcava todos aqueles nascidos em solo Kenton. Seu olhar se desviou atrás de nós, em direção ao castelo, e depois se voltou para a cidade que se estendia ao longo da costa, ao lado deste penhasco. Os prédios brancos de Roslo praticamente brilhavam à luz da tarde. As ruas da capital fervilhavam de pessoas e carroças. Navios lotavam as docas do porto, e as águas calmas da baía Roslo Bay eram um azul marinho brilhante sob os raios brilhantes do sol. Bandeiras de Kentin, do mesmo azul petróleo, tremulavam ao vento, penduradas nas torres do castelo, a maior dos quais foram bordadas com o brasão real, uma besta tecida com folhas e talos de trigo. Meu pai considerava a vista da sacada de sua sala do trono inigualável, mas eu preferia muito mais minha cidade vista daqui. Aquele castelo era meu lar, mas este penhasco era meu santuário. Este era o único lugar onde o ar não estava carregado de julgamentos, e não havia Rangers em cada canto, prontos para relatar meus erros a Margot. Daquele ponto de vista, conseguia sentir o cheiro do sal que subia da água, os aromas de comida e especiarias trazidos pelo vento, vindos dos mercados da praça. Em dias calmos como hoje, eu conseguia ouvir o barulho das docas e o clamor das ruas. E quando tinha tempo, levava um diário para esboçar as várias visualizações. O olhar de Banner parou nos 3 navios de madeira atracados na baía, cujas velas verde floresta contrastavam levemente com os detalhes azul petróleo dos navios Kentin. Você já os viu? Perguntei. Os Turans? Ainda não, mas acabei de me encontrar com seu pai. Cerrou os dentes. Ele me informou que o Guardian 4 viajou com os Rangers. O Guardian. Meu queixo caiu e meu estômago se revirou. O Guardian. Está aqui? Em Roslo? Ao que parece. Banner interrompeu. Oh, inferno! Isso é péssimo. Foi por isso que meu noivo saiu para dar uma volta. Podemos não estar apaixonados, podemos nem ser considerados amigos, mas aprendi algumas coisas sobre Banner durante o nosso noivado. Ele era inabalável em sua lealdade ao meu pai. Amava o status que vinha com sua posição e o noivado com uma princesa, e detestava o Guardian. Desculpe. Estendi a mão para ele, mas ele me dispensou com um gesto, passando a mão pelos cabelos. Você vai à reunião? Sou o general da legião do seu pai. O que você acha? Era realmente tão difícil para ele simplesmente dizer sim? Talvez depois que nos casássemos, ele parasse de me tratar como criança. Mas, considerando a diferença de 15 anos, não estava exatamente contando com isso. Banner passou a mão pelo maxilar, liso e com uma expressão raivosa. Reze para Karine para que eu consiga manter a compostura. Eu rezaria para que a deusa da paz estivesse conosco hoje. Vou me vingar, disse ele, mais para si mesmo do que para mim, e o homem frio e sereno que seria meu marido desapareceu. Seu corpo começou a vibrar de raiva. Suas mãos se flexionaram ao lado do corpo, como se ele estivesse ansioso para sacar uma faca.
Eu juro. Banner, avisei. Se o Guardian navegou com os Turans, ele está aqui a convite do pai. Não é a hora. Você não pode ir atrás dele enquanto... Você acha que eu não sei disso? Estremeci quando ele gritou na minha cara. Não era a primeira vez que um homem me provocava com seu temperamento. Não seria a última. E eu tinha aprendido que era mais fácil se render do que lutar. Desculpe. Estou ciente de que não tenho escolha a não ser ficar de lado e dar as boas-vindas a esses convidados em nosso reino. Que devo estar na sala do trono do seu pai e conhecer o canalha que destruiu minha família. Eu mereço ter a cabeça daquele desgraçado numa bandeja, mas não posso fazer nada. Nada. Não sei exatamente o que é o tempo, Odessa. Fiquei quieta enquanto ele gritava meu nome. Você se atrasará, ele vociferou. Certo. Assenti, baixando o olhar para suas botas engraxadas. Banner expirou, recompondo-se. Então, enganchou um dedo sob meu queixo, inclinando meu rosto para cima, até que nossos olhares se encontrassem. A raiva em suas íris desaparecendo lentamente. Desculpe. Estou frustrado. É compreensível. Quer que eu te leve de volta? Posso abrir mão do resto da viagem. Não. Dei um sorriso suave. Pode ir. Eu vou a pé. Se eu estivesse no lugar de Banner, provavelmente também precisaria esfriar a cabeça. Por que meu pai o forçaria a comparecer a esta reunião hoje? Meu pai sabia que o Guardian havia matado o irmão de Banner, que haviam brigado por uma mulher em Turá e que a briga terminara em morte. Quando a notícia do assassinato de seu irmão chegou a Quentes, a notícia abalou irreparavelmente a mãe de Banner, a ponto de a mulher ter tirado a própria vida no ano passado. Aparentemente, o pai podia ser tão insensível com seu amado general quanto com sua filha mais velha. Eu te vejo mais tarde, disse ele. Não se atrase, princesa. Banner passou os dedos pela minha bochecha, depois recuou para seu cavalo, subiu na sela e desapareceu sem olhar para trás em direção às colinas extensas e aos campos ondulados que cercavam Roslo. Esperei até que ele desaparecesse de vista, e então, com um suspiro, comecei a descer o caminho trilhado que me levaria à entrada dos fundos do castelo. De lá, eu poderia passar por uma entrada lateral e subir as escadas para meus aposentos no quarto andar. Meu quarto cinza. A suíte de May era azul claro, para a noiva virginal que em breve se casaria com um príncipe, que cumpriria seu papel de acordo com o Tratado Comercial de Calandra, que mantinha os 5 reinos em paz. Ela era o Sparrow Faico, mas May estava longe de ser uma ave doce e delicada. Certamente não seria virgem em sua noite de núpcias. Engraçado como os Rangers nunca relatavam suas idas e vindas, não enquanto ela fugia com o capitão deles. Olhei por cima do ombro, para a beira do penhasco e para o vasto oceano além. O que havia lá fora? May descobriria. Depois do casamento, ela zarparia para Turá. Menina sortuda. Nunca na minha vida senti ciúmes da May. Ela era a filha favorita do meu pai. Quando chegou a hora de ele escolher o Sparrow, não foi surpresa que tivesse escolhido May. E ela era o orgulho e a alegria da Margot. Ela tinha uma mãe, ao mesmo tempo que eu tinha um fantasma. Mesmo assim, nunca a invejei, nem uma vez. Até agora. Porque logo ela partiria e descobriria o reino além dos portões de Roslo e das costas de Quentes. Eu sentiria falta da minha meia-irmã. Desde o dia em que a Margot a colocou nos meus braços, quando eu tinha 5 anos, a May tinha sido minha. Ela brigava comigo por tudo. Importunava-me implacavelmente. Não era gentil nem grata. Era um pé no saco, mas era minha irmã. Eu sentiria falta dela. E mal podia esperar que ela fosse embora. Talvez quando a sombra dela desaparecesse, eu tivesse alguma liberdade. Talvez não. Talvez os únicos momentos de paz que eu encontraria pelo resto da minha vida fossem neste penhasco. Uma brisa levantou meu cabelo rebelde, empurrando uma mecha para dentro da minha boca. Cuspi rapidamente, mas não antes que o gosto amargo da tinta marrom que Margot usava semanalmente se espalhasse pela minha língua. Os cachos rebeldes nunca ficavam presos na trança, por mais que as damas de companhia puxassem e repuxassem. A única vez que cooperava era quando estava molhado. O oceano me chamou. Parei e me virei. E se eu pulasse? Alguém notaria? Não. Não para esta princesa. Um sorriso surgiu em meus lábios. Corri em direção ao penhasco.
Meu vestido cinza e sem graça esvoaçava atrás de mim enquanto corria, cada vez mais rápido, braços se movimentando, pernas se empurrando. Não pensei, não vacilei. Num instante, meus pés estavam presos à terra. No outro, eu estava voando. Capítulo 2. A água pingava da bainha do meu vestido encharcado, deixando um rastro pontilhado enquanto eu caminhava na ponta dos pés pela galeria da ala leste do castelo. Meu coração disparava, a adrenalina do mergulho do penhasco ainda correndo em minhas veias. Eu tinha 16 anos quando dei aquele salto pela primeira vez. Um grupo de criados havia escalado aquela colina em uma tarde escaldante de verão, e os segui por curiosidade. Observei-os de longe, enquanto um por um saltavam da borda. Quando todos nadaram até a praia e se recolheram ao castelo, criei coragem para me aproximar do penhasco. Levei horas avaliando a queda antes de finalmente dar o salto. Quando mergulhei na água fria, chutando furiosamente para a superfície, jurei nunca mais fazer aquilo, mas uma semana depois, após levar uma bronca do mestre de armas sobre minha inépcia no arco e flecha, escalei aquela encosta. Eu a reivindiquei como minha. Nos momentos em que precisei me sentir corajosa, livre e viva, aquele penhasco foi minha salvação. Hoje não foi a primeira nem a última vez que entrei furtivamente no castelo encharcada. Meus sapatos sumiram, roubados pelo mar, e minhas solas descalças chapinhavam no chão de mármore branco, enquanto me esgueirava pela galeria deserta. Meus ouvidos permaneciam atentos ao menor som, enquanto me aproximava lentamente de tapeçarias e pinturas. Esgueirar-me provavelmente era desnecessário. Ninguém entrava naquele salão, especialmente Margot. Ela não gostou das obras de arte daquela galeria em particular. Eram muito macabras para o seu gosto. Cada peça retratava o ponto crucial das gerações passadas. O maior mural havia sido esculpido após sua última migração, quase 30 anos antes, quando os enormes monstros, semelhantes a águias, sobrevoaram Calandra e massacraram nosso povo. Na pintura, um crux macho castanho avermelhado havia cortado um homem em dois com seu enorme bico. Entranhas pendiam de sua boca aberta. Sua garra, mais afiada que qualquer lâmina, perfurava o coração de uma mulher esmagada sob seu peso. Os chifres grossos e pontudos do macho pingavam sangue e sangue coagulado. Margot não estava errada. Esta galeria era violenta. E talvez, depois de passar por uma migração, eu também não pisaria mais neste salão. Estava escrito que os antigos deuses, Ama e Oda, criaram os animais de Calandra como presentes aos humanos, como companheiros para compartilhar neste reino. A mãe e o pai tinham orgulho de suas belas criações. Eles os cobriram de louvor e glória, mas esse orgulho enfureceu os filhos dos deuses, e num acesso de inveja, os novos deuses, os The Six Seis, criaram seus próprios animais. Os Six criaram predadores à imagem dos animais de Calandra, embora suas variações fossem muito mais belas, muito mais poderosas, muito mais mortais. Nasceram monstros para servir de lembrete aos humanos e aos animais de que éramos frágeis e insignificantes. E não havia monstro mais temido do que o Crux. A primeira vez que vi esta obra de arte, aquele mural assustador, vomitei num vaso de samambaia, mas a próxima migração chegaria em breve. Por isso, forcei-me a voltar a esta galeria, uma e outra vez, até que as cenas não me embrulhassem mais o estômago. Quando vi o Crux voar pela primeira vez, estava preparada para a devastação que nosso povo enfrentaria. Os deuses realmente se superaram com sua criação. Havia monstros. E depois, havia o Crux. Segundo as previsões dos estudiosos, a próxima migração poderia ocorrer já na próxima primavera. Daqui a menos de um ano. Eu tive o luxo de estar protegida dentro das muralhas deste castelo quando tantos outros não tiveram. Desviando os olhos do mural, virei num corredor, prestes a correr em direção à escada, quando quase bati em um corpo. Recuei uma fração de segundo antes de colidirmos. O pedido de desculpas morreu na minha língua enquanto olhava para o sacerdote Voster. Meu suspiro ecoou pelas paredes ao mesmo tempo que me afastava do emissário do meu pai. Ele me encarava sem piscar, de sua estrutura imponente, uma cabeça e ombros ossudos acima da minha altura. Vestia uma túnica cor de vinho, o tecido envolto em seu corpo esguio.
acumulando em seus tornozelos, e pés tão descalços quanto os meus. As unhas dos dedos das mãos e dos pés eram grossas e rugosas com um tom verde escuro. Não tinha cabelo, nem sobrancelhas, e sua pele era de um branco frio e pálido. Seu nariz aquilino repousava nitidamente sobre seus lábios finos e sem cor. Minha dama de companhia favorita disse que a pele do sacerdote lhe dava arrepios, mas foram os olhos dele que me causaram um arrepio na espinha. Eram piscinas sólidas, infinitas, sem pupilas, da mesma cor verde escura das suas unhas. Pesadelos nasceram naqueles olhos. Eu não me importava com o que os outros diziam sobre a Irmandade. O Voster era muito pior do que qualquer monstro que vagasse pelos 5 reinos. Poder irradiava de seu corpo, fazendo-me balançar sobre os pés. A magia Voster crepitava ao meu redor como faíscas. Era estonteante, enjoativo. Era como pular do meu penhasco. Só que não havia fundo. Não havia fim para o giro das minhas entranhas ou para o buraco sob meus pés. Os humanos não foram feitos para estar tão perto da magia. Engoli a vontade de gritar enquanto seu poder raspava e arranhava a pele nua dos meus braços. O Voster inclinou a cabeça para o lado, como um pássaro, enquanto observava minhas roupas molhadas. Ergueu a mão ossuda, segurando um único dedo. Com um movimento rápido do pulso, a água escorreu do meu cabelo, rodou em volta do meu rosto, as gotas se fundindo e subindo, até formar uma bola de água límpida girando acima da minha cabeça. Estendeu-se mais, afinando em um círculo com um centro oco. Espinhos se estendiam da água, como se estivesse sendo puxada em direção ao teto abobadado. Ele girou, e girou, e girou, até que o sacerdote moldou a água em uma coroa que pairou sobre minha cabeça. O pai disse que a Irmandade Voster frequentemente usava sua magia fluida para transmitir uma mensagem, que manipulavam o ar, a água e o sangue para fazer declarações. Bem, o que quer que aquela coroa d'água significasse, eu não pediria para o sacerdote explicar. Disparei para a escada, subindo o primeiro lance correndo, subindo os degraus de 2 em 2, com as saias encharcadas nos punhos. No patamar, olhei para trás. Os olhos escuros do sacerdote esperavam. Outro arrepio percorreu meus ombros antes que me agarrasse ao corrimão e me obrigasse a subir. Só no 3º andar, a sensação de aranhas rastejando pela minha pele diminuiu. Limpei as mangas do meu vestido molhado, como se pudesse afastar a sensação de formigamento. Por que o sacerdote não pôde secar meu vestido em vez do meu cabelo? Isso teria sido útil. Eu praticamente conseguia sentir o frizz irradiando pelos meus cachos. Tanto para trançá-lo molhado. O Voster era mais um motivo pelo qual não queria ir à reunião com os Turãs. Os sacerdotes raramente visitavam o castelo, mas 6 dias antes, sem aviso, o emissário do meu pai chegara. Cada encontro com ele me deixava enjoada. O que ele estava fazendo ali? Talvez a Irmandade tivesse descoberto que o pai havia contratado os Rangers de Turan, ou talvez tivesse vindo por causa do Guardian. Os Voster eram esquivos e evitavam a maioria das pessoas. Pelo menos era o que eu pensava, considerando que o único sacerdote que já vira era o emissário do meu pai, e em suas visitas ele ficava perto do castelo. Eu nem tinha certeza de quantos Vosters compunham a Irmandade. Centenas? Milhares? Havia apenas um livro na biblioteca do castelo sobre os Vosters, e era curto. Muito, muito curto. O emissário do meu pai nos visitava para eventos políticos importantes, casamentos significativos e funerais reais. Provavelmente para garantir que todos estávamos nos comportando e seguindo os termos dos tratados mágicos de Calandra. Certa vez, perguntei a um tutor o que os Voster realmente faziam, além de manejar magia fluida e criar juramentos de sangue para reis. Se os sacerdotes eram humanos que herdaram magia ou se eram algo completamente diferente. Ele me disse que era complicado, o que significava que ele também não sabia. Meu pai parecia ter boas relações com seu emissário, mas certamente não pareciam ser amigos próximos. Bem, qualquer que fosse o motivo da presença do sacerdote hoje, eu estava mais do que pronta para vê-lo partir. Com um pouco de sorte, ele partiria no momento em que os Turãs deixassem Roslo, retornando para onde quer que os Voster chamassem de lar. Outro mistério sobre o seu povo. Ninguém sabia onde eles moravam. Só a ideia de uma cidade inteira de Voster, com ruas e prédios repletos de magia, deixou-me enjoada. Uma sensação incômoda percorreu minha nuca,
como se eu estivesse sendo observada. Virei-me, esperando encontrar o sacerdote, mas estava sozinha na escada, e claramente paranoica. Murmurei conforme descia o último degrau para o grande salão do quarto andar. Por que seu vestido está molhado? A pergunta de Margot me pegou de surpresa, minha mão batendo no meu peito. E o que aconteceu com seu cabelo? Eu gemi, tanto para entrar despercebida. Droga. Desculpe, Margot. A culpa era do Voster, o esquisito. Normalmente eu verificaria o corredor para ter certeza de que estava vazio antes de atravessar o carpete até o meu quarto. Em vez disso, fiquei distraída demais com o toque espinhoso da magia do sacerdote para prestar atenção. Odessa. Não havia uma pessoa em Calandra que pudesse infundir tanta exasperação em meu nome quanto minha madrasta. Estarei pronta a tempo. Prometo. Seus olhos azul marinho com o brilho âmbar de Quentin eram afiados como punhais à medida que ela apontava à minha porta. Você já está atrasada? Ainda não. As narinas da minha madrasta dilataram-se conforme passei correndo por ela em direção aos meus aposentos. Tudo bem. Estou quase atrasada. Depressa. Ela me seguiu para dentro, até o meu camarim. Enquanto eu puxava meu cabelo, muito seco, muito cacheado e nada castanho, sobre um ombro, seus dedos começaram a desabotoar o meu vestido. Você não precisa ficar, eu disse. Brielle ou Jocelyn podem me ajudar. Ela puxou o último botão com tanta força que se soltou e deslizou pelo chão. Você vê Brielle ou Jocelyn em algum lugar? Não. Meu quarto estava vazio, e as roupas de dormir que eu tinha tirado naquela manhã ainda se acumulavam no chão, ao lado do trocador. Minhas damas de companhia foram realocadas para ajudar May por um dia, ou estavam espionando os Turans. Meu palpite era a última hipótese. Elas estão ocupadas na ala sudeste, disse Margot. Ah, não era lá que os Turans estavam hospedados? Aqueles Rangers trouxeram sujeira para os nossos corredores. Sujeira? Eles não estavam navegando no Crescent? Onde é que se sujariam? Odessa. Lá estava aquela irritação novamente. Certo. Pergunte depois. Por favor. Margot me empurrou para a frente, fazendo-me correr para trás do biombo com o corpete do meu vestido agarrado ao peito. A peça caiu com um plop, enquanto ela enfiava meu vestido novo na borda do bombo. O fato de Margot ter conseguido encontrar um tom de cinza mais desbotado que o anterior era realmente impressionante. Meu lábio se torceu quando entrei nas saias. Teremos que pintar seu cabelo, de novo, e não temos tempo. O bater do seu pé era como levar tapinhas repetidamente nas mãos. Nadar, completamente vestida. Por que você é assim? Por que não pode ter um hobby normal, como arco e flecha ou cavalgada? Eu adorava desenhar e pintar. Mas será que a Margot gostava do meu trabalho artístico? Não. Em vez disso, ela ficava irritada sempre que meus dedos ficavam manchados de carvão ou giz pastel. Ela queria que eu fosse como a May, que amasse esgrima e luta. Esses eram passatempos aceitáveis para a filha dela, sua princesa. Mas arte e natação, ambas atividades relativamente tranquilas, eram consideradas problemáticas e irritantes. Sim, estava nadando. Sim, provavelmente deveria ter esperado até amanhã. Pelo menos a Margot não sabia exatamente como eu tinha entrado na água. Ninguém sabia. Se alguém descobrisse que mergulhei daquele penhasco, seria um inferno. Estou me apressando. Prometi. Perdi a noção do tempo. Garota, você testa os limites da minha paciência. Desculpe. Não importava quantas vezes me desculpasse. Não faria diferença. Mas isso nunca me impediu de tentar. Ela estava furiosa quando apareci vestido de cinza. Vire-se. Dei as costas para que ela pudesse abotoar o vestido. O tecido se moldava às minhas costelas e seios. O decote deixava minhas clavículas e pescoço expostos, enquanto as mangas fluíam até a ponta dos meus dedos. As saias esvoaçavam em volta dos meus quadris, balançando e farfalhando com meus movimentos. Em qualquer outra cor, este seria um vestido lindo. Em cinza, praticamente me misturei com o piso de pedra. Talvez fosse essa a ideia. Cabelo. Margot estalou os dedos e apontou para a penteadeira, parada atrás de mim enquanto me sentava no banco. Hesitei em lhe entregar o pente. Em suas mãos, era uma arma que empunhava com frequência. Meu couro cabeludo doía por horas depois que ela terminava a tortura. Você não precisa fazer isso. Eu consigo.
Tenho certeza de que a May precisa mais de você. Ela está ocupada. Ocupada. O que significa que ela estava com o capitão da guarda para a brincadeira da tarde. Porque era aceitável que May se divertisse um pouco antes do encontro com os Turans, mas eu estava sendo repreendida por dar um pequeno mergulho no oceano. Os 2 pesos e 2 medidas nesse castelo eram sufocantes. Margot arrancou o pente da minha mão e o arrastou pelos meus cachos, puxando com tanta força que precisei me agarrar às laterais do banco para não cair no chão. Depois de desembaraçar a maioria dos fios, estalou os dedos da mão livre. Pó. Estendi a mão para o pote de opala sobre a penteadeira, arrancando a tampa e engasgando com o odor pungente da tinta. O cheiro desapareceria em poucos minutos. Mas, céus, aquela primeira inalação queimou minha garganta. Ela aplicou o pó na minha raiz, até que minha cor natural desaparecesse, até que os fios laranja, ruivo, acobreado e caramelo desaparecessem. Nenhum cacho passou despercebido, e quando me olhei no espelho, o tom familiar de castanho me encarou através do vidro. Eu não me importava com o marrom, na verdade. Margot disse que combinava com a cor do meu rosto, que realçava as sardas no meu nariz e as faixas douradas nos meus olhos. No geral, acho que o vermelho lembrava muito minha mãe. Eu era muito parecida com minha mãe. Nunca na minha vida conheci alguém com tanta propensão a arrumar confusão. Margot jogou o pente de lado e começou a prender os cachos numa trança. Você poderia ter sido comida por tubarões. Não há tubarões tão perto da costa. Oh, e imagino que também não existam Marrowills. Você se esqueceu do motivo pelo qual os Turans estão aqui? Não, murmurei. Os Turans estavam ali para matar os monstros que devastavam as rotas comerciais do pai no último ano. O que começara como ataques esporádicos das feras se intensificou, e até o verão, apenas 1 em cada 3 navios chegava ao seu destino. A cada ataque, as Marrowills não deixavam sobreviventes. Antes do ano passado, antes de começarem a atacar nossos navios, elas só viviam nas águas mais profundas do Oceano Marixmore, longe de onde nossos navios Quentin navegavam. Por que haviam mudado de habitat? Teriam os monstros se mudado para o interior em busca de alimento? Haveria um novo predador os levando em direção às costas de Roslo? Os deuses criaram monstros ainda mais aterrorizantes que o Crux? Não apenas nossos carregamentos estavam sendo perdidos, como os melhores marinheiros de Quentis sendo afogados e devorados pelas Marrowills. Estava se tornando impossível e caro convencer alguém a fazer a viagem pela travessia de Crescent. As rotas comerciais precisavam ser protegidas. Os grãos que colhemos e vendemos para Line, Genesis, Ozarth e Turá precisavam ser entregues antes que outro rei considerasse esses carregamentos perdidos como um insulto, como uma quebra do tratado, como um convite à guerra. Ninguém podia se dar ao luxo de uma guerra, não quando a migração crucial estava chegando tão cedo. Precisávamos estocar nossos recursos, ter armas, comida e suprimentos prontos para quando os monstros chegassem. Só os deuses sabiam a destruição que eles trariam. Nossos navios carregados de trigo, milho e cevada não podiam desaparecer, especialmente quando essas colheitas haviam sido trocadas por armas e madeira. Os soldados de Quentin tentaram matar as Marrowills, mas os monstros eram tão cruéis e astutos quanto qualquer guerreiro. Moviam-se com a velocidade da luz, e o osso rígido que se projetava de seu crânio era capaz de atravessar a estrutura de um navio. Nossos homens conseguiram matar alguns monstros, mas não o suficiente. Os terrores continuaram a afundar nossos navios. Então, meu pai contratou os Turans para expurgar da travessia de Crescent as Marrowills. Como? Eu não fazia ideia. Você acha que eles conseguirão matá-los? Perguntei a Margot. Bem, se os 6 animais mortos pendurados nas docas esta manhã são alguma indicação, então eu diria que sim. O quê? Eles já mataram as Marrowills? Endireitei-me. Ou quando? Eles as trouxeram assim que chegaram ontem à noite. Se eu soubesse, teria pulado o penhasco e ido direto para o cais. Nunca tinha visto uma das lendárias Marrowills em nada além de livros. Qual o tamanho delas? São azuis? Margot bufou. Você está mais animada com 6 monstros mortos do que com seu próprio casamento com Banner. Ela não estava errada. Eu tinha perdido mais reuniões de planejamento do que comparecido. Virei-me. É como você acha que eles as mataram? Odessa. Ela disparou,
forçando minha cabeça a se virar para o espelho. Fique, parada. Quem se importava com o meu cabelo? Eu não era a mulher em exposição hoje. Ninguém se importava comigo, mas fiquei de boca fechada e deixei a Margot continuar trançando. Antes da morte da minha mãe, Margot era sua dama de companhia, e como eu tinha o cabelo da minha mãe, Margot era muito experiente em domar os cachos. Vi Banner mais cedo. Esperei até que os olhos azuis de Margot encontrassem os meus dourados no espelho. Ele me disse que o Guardian chegou com os Turans. Sim, uma ruga se formou entre suas sobrancelhas. Guardian, um homem que dizem ser mais cruel e mortal do que qualquer criatura criada pelos deuses. Notícias do Guardian chegaram às praias de Quentes 3 anos atrás, e desde então, inúmeras histórias foram inventadas sobre suas origens. Alguns acreditavam que ele havia saído rastejando de uma cova em Turá, que era mais um fantasma do que um ser mortal. Alguns diziam que ele era Isaac encarnado, que o deus da morte havia se cansado de seu trono e se disfarçado de homem para atormentar a humanidade por diversão. E outros tinham certeza de que seus poderes haviam sido concedidos pelos próprios deuses antigos. Ele era mais um mito do que um homem, e histórias sobre ele se espalharam pelo continente como fogo em palha. O que significa ele estar aqui? Perguntei a Margot. Significa que você não deve sair por aí sem seus guardas. Significa que não devemos nos atrasar. Ela trabalhava com dedos furiosos, prendendo cada mecha em uma trança grossa. No entanto, hoje, até meu cabelo pareceu protestar contra essa farsa. Quando a terceira mecha se soltou em volta das minhas têmporas, ela ergueu as mãos. Não tenho tempo para isso. Termine e vá para a sala do trono. Ela marchou em direção à porta, fazendo as saias de seu vestido cobalto esvoaçarem. Ao passar por uma janela, a luz do sol refletiu através das joias de sua coroa. Seus cabelos sedosos e dourados caíam em mechas elegantes sobre os ombros e a coluna. Ela flutuava mais do que andava, com o queixo erguido. Podia não ter nascido na realeza, mas Margot Cross era uma rainha por excelência. A sua filha também seria. Com a saída da minha madrasta, fiquei de frente para o espelho e desabei. Em momentos como este, desejava ser mais jovem, que eu fosse uma criança como Artalayus. Meu meio-irmão passava os dias na creche, felizmente alheio às suas obrigações. Ótimo. Como herdeiro do trono do meu pai, Arte um dia assinaria um juramento de sangue de fidelidade ao meu pai, como a maioria dos herdeiros reais nos 5 reinos de Calandra, e logo teria mais obrigações do que eu poderia suportar. Pobre criança. Apesar da diferença de idade de 20 anos entre nós, eu esperava que ele viesse até mim se precisasse de um alívio das exigências do meu pai e da Margot. Até lá, May e eu carregaríamos esse fardo. Meu cabelo estava uma bagunça, apesar da tentativa de trança da Margot, mas o mantive em uma frágil submissão, deixando alguns fios soltos emoldurando meu rosto. Com a ponta presa em uma fita de cetim, puxei a coroa que havia ficado na penteadeira, ajustando a minha cabeça. Era pesada, o metal frio e implacável. Incrustadas no ouro reluzente, havia centenas de joias de âmbar reluzentes. Essa coroa era a única coisa em mim que não era cinza. Deuses! Eu odiava cinza. Endireitei a coluna e assumi a postura que meus tutores de refinamento me ensinaram desde os 3 anos de idade. Olhei para o espelho e uma princesa me encarou de volta. Uma princesa que estava atrasada. Capítulo 3. Deslizei pela entrada lateral da sala do trono, prendendo a respiração enquanto me movia em silêncio para me juntar a Margot e May à esquerda do estrado real. Bem-vindos. A voz do pai era tão fria quanto o espaço amplo e ecoante. Ele preferia uma atmosfera gélida, provavelmente porque frequentemente combinava com seu humor. A luz entrava pelos vitrais, lançando sobre o piso de mármore diferentes tons de azul, verde e amarelo. Todos estavam reunidos no centro do espaço, com o trono dourado do pai vazio sobre o estrado. Havia mais guardas do que o normal. 4, em vez de 2, posicionados em cada porta. O olhar do meu pai não se desviou dos homens parados à sua frente. Mas, sem dúvida, ele sabia que eu chegava atrasada. Algo pelo qual eu seria repreendida mais tarde. Margot e May foram retiradas do grupo de homens, posicionando-se lado a lado a alguns passos de distância, coroadas e polidas. Filha tão linda quanto mãe. Enquanto minha irmã era uma cópia do pai em suas teimosas e férreas vontades,
May era quase uma réplica de Margot na aparência, desde a linha clássica de seus narizes à ponta afilada de seus queixos. Eu parecia com a minha mãe. Gostaria de ter uma lembrança do seu rosto. Ela morreu quando eu era bebê e meu pai mandou remover os retratos dela dos corredores. A única razão pela qual eu sabia que havia herdado o seu cabelo era por causa da frequência com que Margot o amaldiçoava. Mas, tirando isso, não fazia ideia se tínhamos o mesmo nariz, queixo ou boca. Quando parei ao lado de Margot, ela me lançou um olhar de desaprovação e depois voltou sua atenção para os homens. 5 Turãs estavam ombro a ombro, suas estruturas largas formando uma muralha. Cada um era um pilar de músculos definidos e força bruta. Deuses, como eram enormes. Banner tinha mais de 1,80 m de altura, mas comparado a esses homens, era magro e desengonçado. Mesmo o pai, que era o maior homem que eu já vira, era páreo para a estatura e a força dos Turãs. Não é de se admirar que tenham conseguido matar as Marrowells. Os Turãs não estavam vestidos com elegância. Não que esperasse casacos sob medida, ou botas brilhantes de um bando de guerreiros. Usavam calças de couro que se moldavam às coxas grossas. Seus coletes marrons e trabalhados eram usados sobre túnicas de algodão marfim que se esticavam contra os bíceps definidos. Cada um usava algemas de couro nos pulsos. 2 dos homens tinham tatuagens escuras e intrincadas cobrindo os antebraços. Cada Turã estava armado com facas ou espadas presas às costas. Um homem carregava 3 punhais no cinto. Pareciam preparados para a guerra, não para um jantar com a realeza. Era surpreendente que o pai os tivesse deixado entrar na sala do trono do jeito que estavam armados. Normalmente os convidados eram despojados de suas armas antes de uma audiência com o rei. Teriam os Turãs recusado? Ou os guardas sequer teriam se dado ao trabalho de pedir? Antes de começarmos as apresentações, a voz grave do meu pai ecoou pela sala. Gostaria de expressar minha gratidão pelos seus serviços. Meus homens me disseram que 6 Marrowills foram trazidas com seus navios ontem à noite. Eu não esperava que agissem tão rapidamente. Por isso vocês têm os meus agradecimentos. O homem com as adagas cruzou os braços sobre o peito. Ele tinha uma espessa barba cor de bronze, trançada abaixo do queixo. Nós só fizemos o que você nos contratou para fazer. Havia algo no tom do homem. Um tom de condescendência que fez o maxilar do pai contrair enquanto ele levantava a mão e estalava os dedos. A mesma porta lateral pela qual eu havia entrado momentos antes se abriu, e 2 Rangers carregaram um baú tão grande que poderia ter me encolhido lá dentro e tirado um cochilo. Eles o colocaram no centro da sala do trono, destrancaram a tampa e a abriram, revelando centenas de moedas de calandra. Era mais riqueza do que eu já tinha visto. Ouro e prata suficientes para alimentar todas as bocas de Roslo por meses. Um guerreiro Turã de pele morena e lisa e olhos escuros e profundos caminhou até o baú, abaixando-se para inspecionar seu conteúdo. Seus cabelos negros trançados em longas mechas, e as cordas estavam amarradas na nuca. Ele pegou uma única moeda e a jogou no ar. Caiu sobre as outras com um tilintar. Aquele era o Guardian? Devo contar, Alteza? Perguntou enquanto se levantava e se juntava aos outros. Espera. O quê? Quem ele estava chamando de Alteza? O guerreiro no centro da fila balançou a cabeça. Só que ele não era um guerreiro, era? Era o príncipe herdeiro? Nunca tinha visto o príncipe Turã antes, mas ele devia ser Xavier Wolf, o herdeiro do trono Turã, futuro marido de May. Certo. Isso foi uma surpresa. Se a Margot também ficou chocada, não demonstrou. May também não. Claramente, eu tinha perdido alguma coisa por estar atrasada. O príncipe Xavier estava em Roslo. O Guardian estava em Roslo. O que estava acontecendo? Era para ser uma reunião rápida e uma chance para o pai pagar os Rangers Turãs que ele havia contratado. Agora era uma apresentação real? Será que todos, menos eu, sabiam disso? Isso explicava por que o sacerdote Voster estava ali. Ainda bem que Margot insistiu em todos aqueles cuidados para May antes, já que esta era sua primeira vez cara a cara com seu noivo. Não precisa contar as moedas, disse meu pai com seu jeito frio e indiferente, mas o fogo em seus olhos caramelo traía sua aparência. Cada grama de moeda que combinamos está lá. O Ranger que falara antes,
O homem barbudo com as adagas lançou um olhar avaliador ao pai. E se o preço que combinamos não for mais suficiente? Corria o boato de que o príncipe Xavier não falava. Se a fofoca fosse verdade, então talvez aquele guerreiro falasse em seu nome, como um conselheiro, ou um general. Os olhos do pai brilharam ainda mais, as estrelas âmbares brilhando como chamas gêmeas. E qual é exatamente o seu novo preço? Antes que o guerreiro pudesse responder, as portas principais se abriram, capturando a atenção de todos. O sacerdote Voster, com quem eu havia trombado antes, entrou na sala do trono. Seus pés descalços apareciam sob as vestes, aquelas unhas verdes horríveis à mostra, mas ele não estava sozinho desta vez. 2 passos atrás dele, vinha outro membro da Irmandade, com as mesmas vestes cor de vinho. Este sacerdote não andava. Em vez disso, flutuava ligeiramente acima do solo, como se estivesse sendo carregado por um vento invisível, como se a gravidade não pesasse tanto em seu corpo quanto no de todos os outros. As unhas de suas mãos e pés eram tão longas que se curvavam e se enrolavam como fitas. A ferroada da magia deles foi instantânea. O poder percorreu meus ombros e minha espinha. Precisei de todo o meu controle para não me contorcer. Um sacerdote Voster estava desconfortável, mas 2 era quase insuportável. Lutei contra a vontade de esfregar os braços e correr para a porta. Se Margot ou May sentiram desconforto, nenhuma delas demonstrou. Quem era aquele segundo sacerdote? Teria vindo com os Turans? Ou teria acompanhado o Guardian? Os Voster não conseguiam abalar a terra nem lançar bolas de fogo, mas podiam dobrar e torcer o ar e a água à vontade. Sua magia de sangue era usada para formar laços inquebráveis, mas eu nunca tinha visto um levitar antes. O poder deste sacerdote parecia mais forte, mais aguçado, do que o do emissário do meu pai. Ambos os Voster pareciam iguais, sem pelos e com aquela pele translúcida, mas o outro sacerdote parecia mais velho. Sua atenção, aqueles olhos verde escuros, voltaram-se para mim, demorando-se por um instante, antes de desviar o olhar por cima do ombro para as portas. A tensão tomou conta da sala, e enquanto meu olhar seguia o dele, meu coração subiu até a garganta. O homem que entrou em seguida não parecia um deus encarnado, não parecia um fantasma. Era alto e largo, como os outros Turans, musculoso, a ponto de causar distração. Seus cabelos castanho-chocolate caíam sobre os ombros, e seu maxilar esculpido era coberto por uma barba curta do mesmo tom. À primeira vista, era apenas um homem, impressionante, intimidador, mas ainda assim, apenas um homem. No entanto, suas íris não tinham o típico brilho verde Turan. Eram de prata sólida e derretida, metal líquido, incolor, como meu vestido. O Guardian. O bater de suas botas acompanhava o ritmo da minha pulsação estrondosa enquanto ele seguia o Voster. Ao contrário dos Turans, ele não portava armas, nem espadas, nem facas. Talvez meu pai tivesse insistido para que ele viesse desarmado àquela reunião, mas eu tinha a sensação de que ele poderia nos matar com as próprias mãos. A maneira como ele assassinou o irmão de Banner. Mãos apertadas em volta da garganta, até a traqueia ser esmagada. Meus olhos se voltaram para o do meu noivo. Havia um toque assassino no olhar de Banner. Seu ódio pelo Guardian era tão forte quanto o cheiro da minha tinta de cabelo. Mas a deusa Carine deve ter ouvido nossas preces por paz, porque ele manteve o temperamento sob controle, permanecendo estoicamente ao lado do meu pai, como o general zeloso que era. Eu não estava apaixonada por Banner. Não estava particularmente animada em me tornar esposa de um homem sob o jugo do meu pai, mas também não queria vê-lo enforcado por traição. Os sacerdotes Voster pararam, juntos e separados de todos os outros. Eles formavam um grupo à parte naquela estranha provação, assim como Margot, May e eu. O Guardian não se juntou a eles. Em vez disso, a fila dos Turan se abriu conforme ele se aproximava, abrindo espaço para ele ao lado do príncipe Xavier. A sala ficou silenciosa. A tensão era tão intensa que era difícil respirar. A magia me dava dor de cabeça. Uma reunião. Só precisávamos sobreviver a essa reunião sem sentido. Então Banner poderia se desculpar antes que aquela veia latejante em sua têmpora estourasse. E eu poderia escapar para meus aposentos, onde ficaria até os Turans e Voster deixarem Roslo. Inclinei-me para a frente,
arriscando outro olhar para minha irmã. Um sorriso brincava em seus lindos lábios. Por fora parecia modesto e doce. Eu sabia que não. Havia astúcia em seus olhos azuis, como se ela soubesse de um segredo que ninguém se dera ao trabalho de compartilhar comigo. May adorava segredos. Adicione uma boa dose de conflito e uma pitada de sede de sangue, e ela ficaria feliz. Seria a sua natureza? Ou seria a sua criação? Quando eu era criança, Margot me dava bonecas para comemorar meus aniversários. Quando May fez 5 anos, meu pai lhe deu de presente um conjunto de lâminas douradas. Ela se encaixaria bem com aqueles guerreiros turãs, não é? Com este príncipe. May herdara a estrutura forte do pai e a altura de Margot. 18 anos de treinamento a afiaram como uma arma. Os turãs não a destruiriam. Talvez meu pai estivesse contando que fosse o contrário. Onde estávamos? Perguntou meu pai. Mão, você estava preocupado com o preço? Como podemos resolver isso? Ele estaria bajulando os turãs? Porque isso soava como bajulação. E meu pai não bajulava. Ele deixou o comentário do guarda sobre contar as moedas passar sem uma resposta ríspida. E agora perguntava como poderia resolver uma preocupação. May aprendera a astúcia com as instruções dele. Portanto, o que realmente acontecia? Havia mais do que um rei contratando mercenários. Apresentações. Antes de continuarmos. O sacerdote Voster, que levitava, falou, com a voz suave como seda. Eu nunca tinha ouvido um sacerdote falar antes. Esperava um som áspero, um tom tão agudo quanto o seu poder, mas era como música, suave e fascinante. O som de uma sereia cantando para você dormir, antes de te engolir por inteiro. Ao seu comando, a atenção dos homens se voltou para nós. 5 pares de olhos turãs, com íris verdes brilhantes, se arrastaram sobre Margot e May, enquanto o olhar prateado do Guardian se fixou em mim. Era tão desconfortável quanto a magia Voster. Meu pai acenou para Margot. Ela colocou a mão na parte inferior das costas de May e, juntas, caminharam em direção aos turãs, comigo um passo atrás. O turã no centro do grupo usava um diadema na testa. A faixa não era incrustada com joias ou pedras preciosas. Era um conjunto de fios de metal entrelaçados para formar uma linha prateada. Seu cabelo castanho era mais curto do que o de qualquer outro. As ondas suaves afastadas do rosto. As pontas levemente curvadas na nuca. As laterais da coroa desapareciam sob os fios nas orelhas. Uma pequena cicatriz atravessava uma de suas sobrancelhas. Seus olhos eram da cor de musgo em um dia tempestuoso. A sombra quase encobria os raios verdes em suas íris. O príncipe Xavier era bonito, deslumbrante, na verdade, com uma masculinidade robusta, e ele estava entediado. Não havia o menor sinal de interesse em conhecer sua futura noiva. A qualquer momento, eu esperava vê-lo bocejar. O Guardian, no entanto, pareceu se divertir, como se tudo aquilo fosse uma brincadeira. Seus olhos se enrugaram enquanto ele sorria. Qual era a graça? O que eu estava perdendo? Príncipe Xavier, apresento-lhe minha filha May, disse meu pai. De acordo com o Shield of Sparrows, ela será sua noiva no equinócio de outono, daqui a 3 meses. Xavier estudou May por um longo momento. Depois olhou para o Guardian. Uma conversa silenciosa se passou entre eles. Seria esse um dos poderes do Guardian? Ele conseguia ler mentes? Bem, se ele pudesse ler a minha, vá embora. Por favor e obrigado. O Guardian assentiu com a cabeça para o príncipe, e depois falou com uma voz grave que me arrepiou. Ela não. Margot piscou. Como? Ela. Os olhos do Guardian se voltaram em minha direção, e toda a sala seguiu seu olhar. Para mim. O príncipe Xavier se casará com ela, declarou ele, esta noite, como prêmio de noiva por matar suas Marrowills. Capítulo 4. O silêncio na sala do trono era tão denso quanto fumaça ondulante, sugando o ar dos meus pulmões. O chão começou a girar e inclinar, e meu equilíbrio vacilou. A mão de Margot envolveu meu antebraço, e por um momento fiquei grata pelo seu toque firme. Mas então suas unhas cravaram o tecido do meu vestido com tanta força que quase perfuraram minha pele. Mesmo com a dor latejando do pulso ao cotovelo, eu não me mexia. Não conseguia me mexer. Ela. Eu? O príncipe Xavier queria se casar comigo? Não. De jeito nenhum. Isso não estava acontecendo. Eu alucinava. A água do oceano tinha subido à minha cabeça. Isso. Ou Ferios estava pregando uma de suas peças.
Parecia algo que o deus da trapaça faria. Talvez fosse o Voster. Aquele sacerdote que ainda não havia tocado o chão havia plantado esse pesadelo na minha mente. Isso não era real. Não podia ser real. Eu estava noiva de Banner. May se casaria com o príncipe Turan. May. Eu não. May. Margot me apertou com mais força, cravando as pontas dos dedos na minha carne. Felizmente não me machuco facilmente. Caso contrário, teriam 5 círculos redondos pela manhã, mas não tentei me livrar dela. Estava ocupada demais ouvindo a palavra do Guardian gritando em minha mente. Ela, eu. O silêncio aumentava cada vez mais. A tensão dobrava, triplicava. A explosão era inevitável. E quando o silêncio finalmente se rompeu, a sala explodiu imediatamente. Deve haver algum engano. Margot falou com os dentes cerrados. Cada sílaba era pontuada por suas unhas cravando-se mais fundo em meu braço. Não. A voz do pai era um estrondo, fazendo as paredes tremerem. Um sibilo, cru e voraz, escapou da garganta de May. Então veio a declaração óbvia de Banner. Ela é minha noiva. E uma risada. Grave, baixa, seca e sem humor. Pisquei, forçando minha visão a focar, concentrando-me naquela risada. O Guardian estava rindo. Seus olhos prateados brilhavam brancos como um relâmpago, e o sorriso irônico em sua boca se alargou. Idiota. Margot engasgou. O maxilar do pai se contraiu. Droga. Acho que eu disse isso em voz alta. Bem, ele era um babaca por rir. Abri a boca, não para me desculpar, mas para dizer de novo, dessa vez mais claramente. Mas um corte da mão do meu pai no ar trouxe de volta aquele silêncio esmagador. Todos os homens na sala do trono pareciam mais eretos. Um dos guerreiros levantou a mão, levemente, como se estivesse se preparando para empunhar a espada nas costas. Príncipe Xavier, disse o pai. May é minha filha, destinada a ser sua noiva. Se você quiser abrir mão das festividades planejadas para o equinócio, então providenciaremos sua união esta noite. Meu olhar percorreu a sala, saltando de Turan para Voster, para pai, para Banner e vice-versa. O príncipe ainda estava entediado. O Voster parecia em coma. Banner parecia letal. A expressão do pai era cautelosa demais para discernir. May e Margot estavam furiosas. Comigo. E o Guardian ainda sorrindo. Eu o odiei instantaneamente. Talvez devesse ter desejado que Banner cortasse a garganta dele. Céus. Eu precisava sair desta sala do trono. Imediatamente. O pai não permitiria isso, certo? Ele diria ao príncipe exatamente o que pensava sobre o prêmio da noiva. Fosse lá o que isso fosse. Só que o pai permaneceu em silêncio. Sua boca se contraiu numa linha fina, enquanto mantinha o olhar fixo nos Turans, aguardando a resposta. Será que ele se importava com o fato de estarem me pedindo para ser usada como pagamento de uma dívida? Que estivessem pedindo para trocar a sua filha como aquele cofre de moedas? Ou será que a raiva fervilhava em seus olhos caramelizados, simplesmente porque suas ordens estavam sendo questionadas? Eu não queria saber a resposta. Quando desviei os olhos do pai, o olhar do Guardian aguardava. Não era o mesmo prateado de um momento antes. Seus olhos escureceram, o prateado desbotando para cinza, marrom e verde. Um castanho tão duro quanto pedra. Seu riso desapareceu. Seu humor deu lugar a uma malícia fria e cruel. Meu coração batia tão rápido que doía. O pulso pulsando em meus ouvidos era ensurdecedor, mas não desviei o olhar de suas íris em transformação. Daquele olhar penetrante. Eu não definharia sob o olhar daquele assassino. Meu pai me ensinou há muito tempo que somente os tolos se encolhem. Eu podia não ser a sua filha favorita, mas tentava não ser tola. Por isso, encarei o Guardian, minha vontade tão inflexível quanto o ferro de Ozarth. May e eu compartilhávamos essa teimosia. O canto da boca do Guardian se ergueu. Continua um babaca. Que bom que pude ser a sua fonte de diversão hoje. Torci o lábio e voltei minha atenção, desta vez para o príncipe Xavier. Ele era indecifrável. Nenhum sinal de emoção. Nenhum sinal de interesse ou indiferença. O seu olhar era o mais intimidador que eu vira na vida, mais até do que o do meu pai. Um arrepio percorreu minha espinha. Se o olhar do Guardian foi um teste, o do príncipe foi uma promessa. Eu seria sua esposa. O chão sob meus sapatos inclinou-se para o lado novamente. Ela não é sua. A fúria crepitava no corpo de Banner, seu corpo praticamente vibrando. Ela é minha. Poderia ter sido romântico.
Só que Banner não estava bravo porque outro homem roubava a mulher que ele amava. Não, Banner estava furioso por perder seu vínculo com a família real. Posso não ser a princesa favorita,